Amado Imortal, Volume 3. Inimigo Sombrio, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 6. Trabalhar no preparo do café da manhã era melhor que tirar leite de vaca ou pegar ovos, principalmente porque eu podia decidir o que fazer. Assim, naquela manhã, não consegui ver nenhuma semente de linhaça moída quando estava de pé em frente ao grande fogão, derramando massa de panqueca em uma chapa. Não de trigo sarraceno, não de farinha integral com germe de trigo. Panquecas comuns. Anne estava cortando laranjas. Solis, o terceiro integrante da nossa equipe, estava cuidando dos ovos e bacon. Não tinha esquecido que ele pareceu concordar com Otávio sobre o perigo que eu representava, e por isso estava sendo um pouco seca com ele naquela manhã. Tudo bem, na verdade, estava me recusando a admitir sua existência. Havia tantas pessoas misericordiosas e maduras ali que eu tinha de fornecer algum tipo de equilíbrio. Anne colocou as laranjas fatiadas em uma tigela, olhou para o relógio, se sentou em um banco e pegou um emaranhado que estava tricotando. Isso é um chapéu? Perguntei, enquanto derramava 8 conchas de massa na chapa. Ela sorriu para mim. É um suéter. Ela o ergueu. Era triangular, feito de linha angorá marrom e branca. Para um Muppet? Indaguei. Para a galinha pelada, disse ela, dando um risinho. Virei as 8 esferas e lancei um olhar para Anne, que começou a rir alto. Pois é, a história do meu truque depenador tinha se espalhado. Aparentemente, não podíamos apenas comer a pobrezinha e pronto. Pelo que parece, tínhamos de tricotar suéteres pequenininhos para que ela pudesse cacarejar no pátio, sentindo-se linda. Nastásia? Solis estava bem ao meu lado no fogão, então tive o dobro de trabalho ao ignorá-lo. Mas consegui. Nastásia, você sabe que gosto de você. Prosseguiu ele. Coloquei as panquecas prontas em um prato e o cobri com um pano limpo. Enquanto Solis esperava, servi mais 8 porções de massa e depois olhei para ele com o rosto neutro. Disse alguma coisa? Nastásia. Ele me olhou com paciência, que é uma coisa que muitas pessoas ao meu redor precisam aprender. Gosto de você e acho seu poder, as possibilidades que você representa, muito empolgantes, mas você não é apenas mais uma mortal que teve um passado difícil. Anne nos observava com a expressão séria. Você é a única herdeira de uma das 8 casas. Isso vai torná-la um alvo para o resto da eternidade. Como as outras pessoas lidam com isso? Perguntei, empilhando mais panquecas no prato. Decidi usar minha veia artística e fiz as outras em formato de meia-lua e bolhas amébicas, que, supostamente, deviam parecer estrelas. Elas têm muito poder, formaram redes seguras ao redor de si, sabem usar feitiços poderosos de proteção. Derramei mais massa, ganhando tempo para pensar. Fiz uma cabeça de coelho, a forma de uma tulipa e um bando de rabiscos, mas fui ficando cada vez mais irritada. Não consigo evitar ser quem sou, observei. Você por acaso acha que eu devia simplesmente me esconder? Toquei o queixo com um dos dedos. Nossa, se ao menos houvesse um lugar seguro, como no meio da porcaria do nada, onde eu pudesse me cercar de imortais poderosos e talvez aprender a me proteger e... Ah, espere! Olhei para Solis com os olhos arregalados de empolgação. Ah, meu Deus! Isso parece ser bem aqui! Parece que já estou fazendo exatamente o que você acha que eu deveria fazer. Incrível! O músculo no maxilar de Solis tremeu enquanto ele me olhava, seu rosto transparecendo constrangimento e raiva. Claro que eu estava totalmente certa. Era relativamente uma raridade, então aproveitei para saboreá-la. Solis colocou os ovos mexidos em uma travessa, pegou o prato com bacon e seguiu para a sala de jantar. River e Otávio entraram no próximo movimento da porta e trinquei os dentes.
Mal tinha dado 7 horas da manhã e meu estômago já estava embrulhado. Graças a Deus tinha as lembranças quentes da noite anterior com Rain, senão amanhã estaria uma droga. Oi. Cumprimentei. Bom dia, querida, disse River tranquilamente, abrindo a geladeira e pegando garrafas de suco e de leite. Coloquei mais massa na chapa e olhei para Otávio, que me observava com os olhos semicerrados, como se tentasse me decifrar. River estava de costas para mim, então mostrei a língua para ele. Seus olhos escuros brilharam de indignação e, na mesma hora, ele sussurrou alguma coisa para River em italiano. Não vou entediar você com o que ele disse, mas todos concordamos que ele é um imbecil, certo? River se empestigou e olhou para mim. «C'est seduto qui?» Falei, irritada. Escolha uma língua que eu não saiba. Otávio contraiu o maxilar. Um belo e zangado desmancha prazeres, cumprindo sua missão de andar por aí sugando a diversão de tudo. Dando de ombros, ele disse abertamente. Ela é perigosa. Você não a conhece. Ela poderia estar aqui como espiã. Eles trocaram um olhar, e pensei ter visto um sinal de alerta na expressão de River. Uma espiã! Exclamei, interessada. Isso é fascinante. Levantei as sobrancelhas para Anne, que suspirou e se concentrou no suéter da galinha. Uma espiã. Repeti, satisfeita. Sou chique e empolgante, sabia? Meu nome é Crowley. Nastasia Crowley. Nossa! Coloquei o restante final da massa na chapa. Infelizmente, não é verdade. Falei com tristeza. Lembrei que sabia de algumas coisas bem desagradáveis sobre o velho Watty. Coisas que descobri quando River compartilhou suas lembranças comigo. Coisas que me contou de quando ela e o irmão eram muito sombrios e tinham fome de poder. Mas você me viu jogando essas coisas na cara dele? Não. Primeiro, porque River tinha dividido aquilo em particular. Ela confiava em mim, quer estivesse certa ou errada. Mas bem que eu desejava poder fazer um ou outro comentário depreciativo sobre fratricídio, para ver quem era todo altivo e poderoso. Desliguei a chapa e empurrei o prato pesado para Otávio. Leve isso para mim, pode ser, Otty. As de cima são para você. Passei por ele e entrei na sala de jantar, onde quase todo mundo já estava reunido. Quando a porta se abriu de novo, ouvi River rindo e dei um sorrisinho. As panquecas de cima tinham o formato de uma certa parte da anatomia masculina que parecia ser sinônimo de Otávio, ao menos para mim. Peguei um prato e entrei na fila. Otávio empurrou o prato de panquecas na bancada, emanando raiva como se fosse calor. Opa! Disse Bryn. É de panqueca assim que eu gosto. Ah, Ness! Disse Lawrence, sorrindo enquanto se servia. E você deve ser a famosa Anastasia. Daniel estava atrás de mim e parecia mesmo ser mais jovem e menos ameaçador que Otávio. O cabelo castanho ainda não estava entremeado de branco, ou talvez ele tivesse pintado. Estava perfeitamente cortado e cada fio parecia no lugar. Em comparação, pensei na habitual aparência desleixada de Rain. Ele, sim, derretia corações. Olhei para os olhos cor de café de Daniel, um pouco mais calorosos que os de Otávio. O rosto dele era atraente, um pouco mais arredondado e nada hostil, mas alguma coisa nele me fez hesitar. Talvez fosse o ar de country club, arrumado demais. Assenti e enchi o prato. Ouvi falar que você é má, disse ele de forma casual. Virei a cabeça depressa. Não sou. Ouvi dizer que tinha uma garota aqui e você a deixou louca, e ela precisou ser mandada embora. Fiquei boquiaberta. Ah, meu Deus, eu não tive nada a ver com Nell. Olhei para River por cima do ombro dele. Ela revirou os olhos e, apenas movendo os lábios, disse, me desculpe. Voltei a encarar Daniel com o maxilar tenso, mas então ouvi River murmurar para Otávio algo que quase me fez rir de deboche. Penisqueca?
E depois, você matou alguns dos seus amigos. As palavras sussurradas de Daniel reviraram meu estômago. Chocada, olhei para ele. O ar parecia uma pedra de gelo nos meus pulmões. Não matei. As palavras saíram fracas. Tentei engolir, mas não consegui. Perplexa, senti o calor das lágrimas se formando nos olhos. Me virei e, entorpecida, fui me sentar entre Rachel e Daisuke. De forma nada característica, Daisuke esticou a mão e deu tapinhas nas minhas costas. Depois disso, não consegui comer, mas precisei fingir o contrário para que Daniel e Otávio não percebessem o quanto fiquei abalada. Daniel se sentou na minha frente e o encarei com expressão pétrea. Ele parecia pensativo, não cheio de ódio, mas fiquei feliz quando River passou e deu um tapa na cabeça dele. Não seja tão babaca, disse ela. Rain entrou e se sentou. Senti que ele me olhava, mas não confiei em mim mesma para retribuir o olhar, pois ainda estava à beira das lágrimas e humilhação. E é claro que as palavras de Daniel me fizeram lembrar dos pensamentos que tive ontem à noite quando estava tentando pegar no sono, que não tinha como fugir do meu passado. Aquilo não passava de mais uma prova. Eu havia conseguido engolir parte de uma panqueca e um pedaço de bacon quando Anne ficou de pé e disse: Nastásia, vamos trabalhar. Alguém quer se juntar a nós em uma sessão de meditação esta manhã? Perfeito, meditação. Para completar, empurrei o prato para a frente. Vou só mudar de roupa primeiro. Murmurei e subi a escada. No andar de cima, demorei o máximo que consegui, torcendo para que eles não estivessem mais na sala de jantar quando eu voltasse. Não tive nem a chance de despir Rain com os olhos, nem consegui aceitar nossa situação e como eu conseguiria integrar meu passado e meu futuro, mas estava à vontade com a ideia de objetificá-lo enquanto resolvia as coisas. Por fim, me arrastei lá para baixo. Quando tirei o casaco do cabideiro, Daniel apareceu. Lancei um olhar azedo para ele. Meu irmão está certo sobre você, disse Daniel baixinho. Você é perigosa e está colocando River em risco. Mantive rigoroso controle da minha raiva. Está bem claro para mim que não sou a única aqui que poderia atrair coisas ruins. Os olhos de Daniel estavam atentos. Só você aqui é uma grande isca. Se alguém a matasse, poderia herdar o poder da casa da Islândia. Um tremor involuntário percorreu minha espinha. Que bom que você está aqui para me proteger, príncipe da casa de Gênova. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço. Não estou aqui para proteger você. Estou aqui para proteger minha irmã. De você, se necessário. E posso garantir que vai valer a pena você ir embora. Como? Será que ele podia dar um jeito de eu conhecer o cara que fazia o papel do Wolverine? Porque isso podia fazer valer a pena. Daniel deu de ombros. Posso oferecer dinheiro. Tanto dinheiro que você poderia ficar em qualquer lugar no mundo por anos e anos sem precisar trabalhar. Bem, isso foi uma decepção. Caramba, será que ele pensava que completei 459 anos sem pensar em esconder umas moedas debaixo do colchão para os imprevistos? Daniel, pare com isso. Dinheiro? Sério? Ele pareceu afrontado. Uma quantidade significativa de dinheiro. 100 milhões de dólares? Não, claro que não. Então acho que não temos um acordo. Puxei meu braço de volta e saí batendo os pés pela sala de jantar e cozinha, até sair pela porta dos fundos. Meu Deus, os irmãos de River eram tão imbecis. Havia uma pequena porta do tamanho de uma pessoa na parede do grande celeiro. Empurrei-a e dei de cara com Jess, Charles e Solis, conversando no corredor. Eles ficaram quietos quando entrei, e não poderia ser mais óbvio que o assunto da conversa deles era Moá. Minhas bochechas ficaram quentes, mas ignorei-os e passei direto por eles, seguindo para a sala de Anne. Oi, estou feliz que você veio, disse Anne. Ah, espere, era opcional? Perguntei.
Ela sorriu para mim. Não. Os outros entraram atrás de mim, e Anne disse: Obrigada a todos por terem vindo. Eu gostaria que me ajudassem com a aula de hoje. Acredito que uma boa meditação em grupo vai ser bem útil. Houve vários murmúrios e desculpas bobas, mas Anne foi bem firme e, no final, nós 5 nos sentamos em círculo com uma vela acesa no meio. Sem olhar para ninguém, captei sentimentos de mágoa e desconforto. Eu me sentia a criança menos popular do pátio da escola. Mesmo assim, me concentrei na vela enquanto tentava livrar minha mente dos 47 pensamentos não relacionados que lotavam meu cérebro. Quase levei um susto quando Anne começou a murmurar e depois cantar bem baixinho. Um a um, nos juntamos a ela. Nossas vozes e canções se misturando. As paredes do celeiro sumiram e me esqueci da minha bunda gelada e do meu constrangimento. Anne acrescentou palavras à música, palavras em inglês, dizendo: Mostre-nos o que precisamos ver. Sentia lançando um feitiço ao nosso redor, tecendo-o junto às nossas vozes. Feitiços têm formas e estruturas. Alguns são pesados demais, outros elegantes como gaiolas, etéreos, feitos de material diáfano. Alguns são sólidos e firmes, construídos para sustentar peso, intenção e poder. Aquele feitiço parecia uma cesta, com os fios de palha todos entrelaçados. Logo percebi a mente de Jess tocando a minha, hesitante, e, um minuto depois, nós 5 estávamos compartilhando uma visão. Era uma fazenda. Campos de vegetação cobertos por bolas brancas se estendiam até o horizonte. Algodão. Eram campos de algodão. A visão estremeceu e se expandiu até mostrar, ao longe, uma grande casa branca, com colunas, alta e com portas de vidro em todos os lados. Ouvi um boom. O chão tremeu. O horizonte se iluminou com uma explosão de luz e, mesmo àquela distância, os aromas de enxofre e pólvora chegaram ao meu nariz. Outro boom nos fez dar um pulo. Aquele lugar ficava perto da batalha, que por sinal estava vindo em nossa direção. Dentro do meu campo de visão pude ver pessoas correndo. Um garoto pequeno que usava uma roupa de marinheiro caiu e ficou chorando embaixo de uma árvore enorme, até que uma mulher de saia longa o pegou nos braços, olhando ao redor desesperada. De repente, estávamos atrás da casa, perto dos campos. À esquerda havia filas e filas de barracos, com janelas sem vidraças, buracos nas paredes e chaminés em ruínas, algumas das quais lançavam fumaça no céu. O medo perfurou meu peito quando mais gritos encheram o ar. Cachorros latiram, um cavalo se soltou da amarra e saiu galopando por baixo das árvores. Os buns pesados sacudiam o chão e os pequenos estalos de armas começaram a preencher o silêncio entre eles. Um homem cavalgou até os barracos, gritando severamente e estalando um chicote. Os olhos do cavalo se reviraram de medo, e sua lateral estava banhada em suor. Hesitantes, as pessoas começaram a deixar os barracos, e suas peles escuras brilhavam na pouca luz. O homem gritou com elas, apontando para a casa grande. As pessoas se encolheram, até os homens, e ninguém pareceu surpreso quando ele estalou o chicote, atingindo o ombro de um dos homens e rasgando sua camisa já esfarrapada. Em pouco tempo, a ponta estava vermelha com o sangue. O homem desceu do cavalo. O som de armas e canhões estava ficando mais alto. Uma mulher gritou: "Eles estão chegando, meu Deus!" Fileiras de correntes pesadas pendiam da sela do cavalo. O homem as pegou e seguiu na direção dos escravos, ao mesmo tempo em que outro bum soou tão perto que o próprio celeiro parecia tremer. Os escravos viram o homem se aproximar com as correntes, e um deles gritou alguma coisa. Então começaram a se espalhar, fugindo em meio ao caos, deixando o homem furioso, com o rosto roxo e correndo atrás deles com o chicote. Ao longe, um exército surgiu em uma colina baixa,
carregando uma bandeira americana antiquada. O homem furioso, Jazz, tinha cabelo cor de areia e feições brutas. Fiquei feliz quando os sons e cheiros horríveis da guerra desapareceram e fomos transportados para... Que lugar era aquele? Inglaterra? Irlanda? Havia paredes de estuque de 35 centímetros de espessura, janelas abertas por onde entravam as gargalhadas altas vindas do lado de fora. Era uma estalagem. A lua iluminava o aposento como um farol, emoldurando o homem ruivo que saía silenciosamente de uma cama de casal de moldura de metal. Um homem com bigodes antiquados estava deitado ao lado dele, ainda vestindo uma camiseta, com a boca aberta, roncando. O homem ruivo parecia um garoto de fazenda, com pele branca e viçosa e olhos claros. Não usava nada além de uma cueca antiquada e amarrou o cadarço ao redor da cintura para que não caísse. Andou até a cômoda grande e simples, olhando para o homem na cama para ter certeza de que ele continuava dormindo profundamente. Assistimos de forma voyeurista a ele pegar a carteira do bolso da calça do outro, abri-la e tirar quase todas as notas. Em seguida, deslizou como uma sombra até a planta que estava no suporte de madeira. Pegou a planta pela base com cautela, levantou-a, colocou o dinheiro em um buraco e ajeitou-a com firmeza por cima. Estava sorrindo quando voltou a deitar. Aquele era Charles, sendo garoto de programa na Irlanda, sabe-se lá quantos anos antes. Uma mudança. E então vimos um prédio em chamas. A rua de uma cidade seguia para longe, o fogo consumindo muitas casas em um padrão aleatório. Seria Londres? Boston? Não consegui identificar. Aquela casa estava sendo tomada pelas chamas rapidamente. Uma janela do segundo andar se abriu, e um homem com roupas de sair subiu no parapeito. Atrás dele, uma mulher gritou. — Não vá! Não me deixe! — Vou buscar uma escada! Disse o homem, afastando a mão dela de seu ombro. — Me deixe ir! Chorando, ela deu um passo para trás. O homem pulou da janela e caiu com força na calçada. Ele balançou a cabeça parecendo atordoado, mas então se recompôs e se levantou. Nossa última visão de Solis foi vê-lo correndo para o mais longe possível da casa em chamas. O fogo subiu pela lateral da casa alcançando a janela, como se espiasse lá dentro. Ainda conseguimos ouvir a mulher chorando, mas não era possível vê-la em meio às chamas. Em pouco tempo, a casa toda pegava fogo e o choro dela parou. Na cena seguinte, Anne estava muito pesada. Suas roupas pareciam ser da metade do século XIX. Estávamos em uma daquelas lojas que vendem tudo, desde equipamento para fazendas a tecido e canivetes, embora as prateleiras parecessem estar vazias. Pela vitrine, vimos um grupo de pessoas batendo ansiosamente na porta. Anne foi até lá e virou a placa. A palavra Geschlossen ficou virada para trás. As pessoas entraram de uma vez, balançando notas de dinheiro. Começaram a pegar tudo o que viam pela frente, sem se importar com o que era. Com os braços carregados, foram até o caixa. Anne começou a escrever rapidamente listas de venda, fazendo as contas do total em um pedaço de papel marrom. Foi quando as pessoas começaram a reparar nas etiquetas de preço. O preço original tinha sido riscado e havia um novo preço escrito. Logo em seguida, vimos que os preços de cada produto tinham sido remarcados em pelo menos 4 vezes, e algumas coisas, como ferramentas, estavam 10 vezes mais caras. Os fregueses começaram a gritar e balançar os braços, mas Anne permaneceu calma. — Não precisam fazer compras aqui, disse ela em alemão. Ninguém está obrigando vocês. Sua loja foi a única que não alagou, gritaram as pessoas. E agora você está exagerando nos preços? Isso é roubo. Posso cobrar o preço que quiser, disse Anne com firmeza. Ela ocupava espaço atrás da bancada quase redonda com o cabelo escuro trançado preso no alto da cabeça. Como você consegue dormir à noite?
gritou um homem. Somos seus vizinhos! Você é uma ladra! A multidão incorporou como um coro. Ladra! Ladra! Anne permaneceu estoica e não se moveu. E então, uma mulher abriu passagem por entre os homens que rodeavam a bancada. Ela pode ser uma ladra, mas meu homem precisa de pregos! Começou a contar o dinheiro na bancada, com cuidado, moeda por moeda, tirando-as de uma bolsa esfarrapada. Anne parecia triunfante. Todas aquelas lembranças difíceis estavam me exaurindo. O peso da concentração estava desgastando os limites da minha magique. Além disso, ainda havia os outros pensamentos, as coisas que eu estava captando das 4 pessoas ali. Vergonha, sentimentos defensivos, até nostalgia. Minha cabeça estava bem cheia. Mas ainda não tínhamos terminado. A luz mudou para aquela qualidade assombrosa e particular que só se vê no extremo norte, nos países em que cresci. Vimos um aposento com mobília do século XVII. Franzindo a testa, examinei a decoração. O armário holandês encostado em uma das paredes, as largas tábuas escuras no chão. Embora se parecesse com aposentos que já tinha visto, eu achava que nunca havia estado ali. Mas entrei pela porta usando roupas de criada. O vestido de linho grosso, as anáguas, o avental e o lenço branco cobrindo meu cabelo situaram a cena perto de 400 anos antes. Com esforço, levei um recipiente pesado de cobre cheio de carvão até a grande lareira de pedra. Os países do norte mal tinham pequenas jazidas de carvão. Aquele devia ter sido importado a um preço exorbitante. Coloquei o recipiente no chão e me ajoelhei para limpar as cinzas velhas da lareira. Mas um barulho do lado de fora chamou minha atenção. As janelas tinham vidro ondulado e se abriam ao longe, sobre dobradiças. Empurrei uma e me inclinei para fora, observando a rua abaixo. Uma procissão preenchia a rua estreita. Nobres a cavalo, 2 homens na frente carregando estandartes. Outros bem vestidos vinham atrás dos nobres. Dei um passo para trás ao perceber que as bandeiras tinham o brasão do meu pai. 5 ursos pretos em um fundo vermelho. Ao observar a multidão, não reconheci ninguém. Reinhild, o que foi? A dona da casa correu até a janela. Mesmo tendo sido há 400 anos, eu a distingui como uma pessoa real que tinha conhecido. Uma procissão, minha senhora. Falei. Não sei por quê. A dama também se inclinou na janela para olhar. Os 2 homens carregando os estandartes pararam os cavalos e se apoiaram nas laterais da rua estreita. As pessoas viraram os pescoços para ver quem estava vindo, a chegada de quem os trompetes anunciavam. Mas, então, alguém gritou. Ele vai matar todo mundo! Escondam o ouro! Escondam a prata! Ele está chegando! Fui percebendo aos poucos que Anne estava nos guiando para sair da meditação, e a visão estava se esvanecendo como fumaça. Demoramos um tempo para voltar. Aquele tinha sido o círculo de meditação mais ambicioso do qual participei, e tive a sensação de que também foi exaustivo para os outros. Respirei fundo algumas vezes, tentando registrar tudo o que tinha visto. Anne se inclinou e soprou a vela do meio. Eu me perguntei o que os outros estavam pensando. Tínhamos visto cada um em momentos bem terríveis de suas vidas e tivemos uma visão estranha sobre mim. Pensei em como todo mundo ali, exceto Anne, assentiu quando Otávio vociferava que eu era das trevas. Mas que todos fossem para o inferno. Qual foi o objetivo disso? A voz de Charles estava fraca. Aparentando cansaço, Anne afastou a franja escura da testa. Minha única orientação foi para que víssemos o que precisávamos ver. Ela ergueu o queixo. Acho que todos podemos concordar que temos passados sombrios e, assim,
Não estamos em posição de julgar os outros. O como Nastásia ficou implícito. Não é isso, disse Solis, com a voz tensa. É como falei, Nastásia é mais que apenas uma imortal com um passado difícil. Quem ela é e o que ela representa vai atrair gente para cá, outros que querem o poder dela, que possivelmente a querem morta, como seu amigo de Boston, e isso vai afetar todos nós. Se uma batalha chegar até nós, acrescentou N, estaremos prontos para ela, e vamos nos unir para proteger nosso grupo. Há poucos e preciosos Tati no mundo, não podemos perder mais um. Havia uma bela determinação de aço na voz dela, e Solis a olhou sem dizer nada. O que foi aquela coisa no final? Perguntou Charles. A pele clara ainda estava rosa de vergonha com a lembrança. Não sei. Falei, com dor no coração. Aqueles estandartes eram as bandeiras da minha família, nossos brasões. Mas acho que aquele não era meu pai. Ele jamais levava o exército para cidades grandes como aquela. Nunca o vi em nenhuma procissão. Nunca. Não sei o que era aquilo. Mas achei doloroso mesmo assim. Meus pais eram Theravá, mas eu tinha sido uma criança feliz. Nos primeiros 10 anos da minha vida, eu me sentia amada, feliz e segura. Não fazia ideia de que meus pais eram assassinos, de que meu pai procurava aumentar seu poder usando o que fosse necessário. Toda a imagem que eu tinha deles estava mudando, e isso era muito triste. Eu odiava a verdade daquilo. O que eram os ursos? A voz de Jess soou rouca e forçada. A partir de então, sempre saberíamos quem ele foi. Jamais deixaríamos de saber. O rosto dele parecia sombrio, fechado. Era o símbolo do meu pai. Falei. 5 ursos pretos em um fundo vermelho. Às vezes, os ursos usavam coroas. Soltei a respiração. Minha irmã e eu contávamos histórias sobre os ursos, inventávamos nomes e aventuras para eles. Minha irmã... Eides, ainda sentia sua falta, depois de todo esse tempo. Eu precisava me deitar ou talvez ir chorar no chuveiro. Fiquei de pé abruptamente, murmurei obrigada e saí. Talvez o exercício de N tivesse sido útil. Eu não sabia. Mas, agora lembro. Odeio meditação.